A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, queridos ouvintes, eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 297. É onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. E muito boa tarde, queridos ouvintes. Lembrando que o objetivo do nosso programa é o desenvolvimento de temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. São interrogações que nos fazemos com frequência. Continue conosco até o final do programa e hoje nós vamos desenvolver o tema A Grande Marcha da Evolução. Isso tudo dentro da visão espírita. Cadê o Gouveia? Cadê o Gouveia, hein? Gouveia hoje? O Gouveia vai perder sábado e domingo. Deu cana, vai ter que pagar a cesta básica. Tá com tratamento, vai no hospital com a esposa, né? Vai perder Dona o vale Ana. transporte. Oi? Vai perder o vale transporte. Tudo. Sábado, como disse, Nossa, sábado, domingo. Tá antigo isso aí. Lembra? De hoje você fala para um jovem isso aí, ele vai falar, mas o que é O que é isso? isso, né? Traz o atestado médico, pronto. Aí ele vai trazer e está resolvido. Nilson Pereira. É isso. Aleixo. E aí, Tem palestra hoje? Oi? Tem palestra? Tem Você palestra tem hoje? Hoje não. Hoje eu tenho que dia? É Hoje... 29, não tem palestra? Não, tive ontem, dia 28, e vou ter amanhã, dia 30. Ah, tá certo. Hoje então. pode ficar até às 8 da noite aqui, não tem hoje- problema. É com você, Aleixo. Vamos lá. Vamos lá. Ouvintes, queridos ouvintes da família Web Rádio. É o item 4. É o item 4. Estaremos com os amigos hoje comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. E estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi. Olha o sinal aí. Estamos e ressaltamos nossos parabéns por essa parceria. O sinal tocou, né? Da aula aí, ó. Apesar de estar em férias ainda, né? Mas tocou. As alunas. Aqui, ó, participando do programa. Olha que bacana, hein? Legal, hein? Os alunos, tudo aí, olha lá. Aí, ó, já estão com o programa aí, ó. Fazendo esporte agora. É aqui. esporte? Estão aí fazendo esporte. Então é isso, né? Um agradecimento imenso ao Colégio Marconi por nos acolher e estar junto nessa parceria com a família Web Rádio. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social.
vamos manter na nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evite aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos, desinfete com álcool em gel e vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte, agora difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total e a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. E agora, vamos iniciar a Casa Espírito Frequentador, que é um quadro onde os ouvintes podem fazer perguntas, né, dentro das questões espíritas, e nós vamos respondendo, né, na medida do possível. E hoje, por exemplo, o ouvinte Roberval Antunes Maia pergunta: o Espiritismo fala da intensa relação que tem entre os vivos e os mortos. Por que Moisés proibiu o contato com os mortos? Essa parte aí é uma das questões hoje que as pessoas falam que não está na Bíblia. Moisés proibiu essa questão do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Na verdade, fala que Moisés proibiu algo que tinha já. Era normal essa comunicação, como hoje, entre os vivos e os mortos, os médios daquela época. Só que o que acontece? Realmente é um intercâmbio natural desde que a Terra existe. Só que o que aconteceu? Como acontece hoje muitas vezes, as pessoas usam a mediunidade para ganhar dinheiro. E naquela época Moisés percebeu que eles estavam já começando a comercializar essa mediunidade que eles tinham, né? Fazendo dela um meio de vida, financeiramente. Então ele proibiu essa comunicação. Hoje não é diferente, os espíritos nos orientam e relatam para nós não fazer da mediunidade um meio de vida. E é muito interessante, às vezes, a pessoa perguntar se a gente não ganha nada com palestra, no trabalho espírita. O que você ganha indo lá? Por quê? De uma forma ou de outra, a grande maioria das religiões, uma boa parte, tem as pessoas que são remuneradas para esses trabalhos deles, no meio que estão, né? E o espiritismo não é remunerado, muito pelo contrário. Quem mantém a casa é os frequentadores com a mensalidade, com sua ajuda, e os próprios dirigentes que colocam dinheiro lá dentro do esforço do seu trabalho, que é isso que os espíritos recomendam, né? E os espíritos falam, não mercadejar, não fazer um meio de sustento material da sua vida com a mediunidade que veio, porque é de graça. É um dom para você se melhorar e para ajudar o próximo. Então Moisés compreendeu essas questões sem o ensino que nós temos hoje com o Espiritismo. Ele sentiu que esse não era o caminho, sabia, né? Porque Moisés era um profeta, um espírito já na época dele evoluído, já com condição de entender, né? Então ele proibiu essa comunicação por causa que as pessoas já faziam disso meio financeiramente ganhar a vida, né? Para evitar um termo aqui, a necromancia, né? Caramba, Deus. Necromancia. Essa aí nunca mais se escuta. Porque Moisés, ou seja, ele proibiu contato com os mortos, ou então a comunicação com os espíritos. Como você falou, era algo que já existia. Necromancia é um termo usado, a natureza enganosa, como você falou, né? Na época, eles praticavam isso de uma forma totalmente deturpada, né? Para ganhar prestígio, para ganhar, né? Tirar algum proveito da comunicação com os mortos.
Hoje, Nilson, o prestígio não mudou muito, não. Tem muita gente que se vai dessa de comunicar e quer ser o grande personagem da casa, né, Nilson? Então, e naquele tempo tinha muita magia, adivinhação, e todas essas coisas. Tanto que... E isso era uma prática indevida da mediunidade mesmo, né? Porque a gente sabe que a mediunidade ela exige entendimento, ela exige como fala? Estudo, né? A mediunidade ela exige uma conexão com a espiritualidade, algo assim muito profundo. Não é para ser usado com explorações. Com seriedade, né? Com exploração. É verdade, você falou tudo agora. Com seriedade. E isso era uma forma de idolatria também, né? Adoração. Daquela época lá, eles entendiam isso. Então, Moisés, né, ele simplesmente proibiu por causa disso, mas a mediunidade em si, ela sempre existiu, essa comunicação, né, entre os vivos. Isso daí sempre existiu. Mas agora, Moisés, então eu entendo assim, que ele quis disciplinar, né, porque senão ia virar uma coisa assim, banal, coisa... Por quê? Porque o povo daquela época, eles não tinham se libertado dessa escravidão, que é uma espécie de escravidão, desses preconceitos, né? Porque, na verdade, naquela época, eles tinham aquela cultura de vários deuses, não era? Politeísta, né? E Moisés, ele veio assim, com o objetivo assim, da monoteísta, quer dizer, é um Deus único. Então, por isso foi proibido essas ações de comunicação. Mas foi só isso. Eu entendo que foi uma questão necessária para a organização. Eu entendo assim, né? Você vê que passaram-se tanto tempo, por volta de 2.030 anos, Moisés é 5.000 antes de Jesus, e alguns pontos não mudaram, né? Dessa questão, porque as pessoas usam um meio de ganho de vida com... ainda tem, né? Com muitas essas videntes. Às vezes você vê algumas videntes, algumas pessoas ledoras de carta, têm uma mediunidade boa, mas elas ganham dinheiro com isso. Então não se mudou. E às vezes o espiritismo ele é muito sério porque ele está pautado em cima da orientação e da advertência do mundo espiritual para nós. Mas se o médium não se vigiar, ele pode se envolver com essas questões financeiras, né? Financeiramente. Porque hoje, como nós falamos no bloco passado, o mundo está tão envolvido com o dinheiro que as pessoas acham natural a pessoa cobrar pelo aquilo que faz, pelo um dom que vem de graça. A mediunidade, a psicografia, as pinturas mediúnicas, é um dom, dar de graça o que de graça recebeste, está no Evangelho, né? Exato, Mas as pessoas estão tão assim, voltada para o dinheiro, voltada para as questões materiais, que seu espírito... Eu tenho... a questão humana hoje, eu fico até pensando, você é capaz, se alguém abrir uma pesquisa sobre isso, você vai se surpreender no meio espírita, várias pessoas acabam achando inadvertidamente, que às vezes isso pode ser normal, que já começa sendo que os espíritos já nos orientam. Então, o meio espírita hoje tem uma ideia disso daí, dar de graça o que de graça recebesse. Que é o que está no Evangelho, né? O Moisés não tinha esse amparo do mundo espiritual tinha um amparo do mundo espiritual, mas não tinha toda essa codificação, essa obra, essa orientação. Só que ele sabia que isso não era correto, ele não podia se fazer isso. Então, o que ele fez? Proibiu. A lei era dele. A palavra final, Moisés tinha ali porque havia uma confusão. Uma autoridade sobre aquele povo, né? Uma confusão toda que ia ser, né? Porque qual que era o objetivo de Moisés? Era a implantação da ideia do Deus único. E eles tinham vários
Então, você imagina a balbúrdia que ia ser. Então, Já era, pelo jeito, então, né? Para você ver, tudo, né, tem a sua razão de ser. Porque Moisés veio num tempo muito conturbado, né? É o povo daquela época. Povo Era muito primitivo conturbado. naquele tempo, né? Se hoje nós estamos assim, imagina 2030 Então, anos atrás. Ele tinha que agir, ele tinha que usar os recursos, né, de acordo com o entendimento daquele povo. Sim. Que eles pensavam em Deus do bezerro de ouro, aquelas coisas, né? E ele veio com a ideia do Deus único. Quer dizer, ele antecedeu. Depois veio Jesus, né? Que veio. Era tão difícil naquela época que Moisés teve que estabelecer a lei olho por olho, dente por dente. Veio nos falar de um Deus vingativo que punia, porque aquele povo era tão rebelde, tão ignorante ainda, que se não falasse de um Deus que punia, eles faziam o que bem entendia, né? Eles matavam naquela época com mais facilidade do que hoje. Então, imagina se falasse de espiritismo naquela época, hein? Já pensou? Vai lá, seu Thaís. O que Moisés proibiu, é o que vocês comentaram, né? O que Moisés proibiu naquele tempo, na verdade, até hoje, né? Até hoje, até só que hoje, o Espiritismo nos deu uma ideia mais clara, né? O uso da mediunidade. Só que hoje o Espiritismo esclarece com mais detalhes, né? Facilita todo o entendimento. E mesmo assim ainda tem pessoas que ainda distorcem um pouco, né? Ainda usam da forma da época de Moisés, né? Ainda existe isso. Mas é isso, a mediunidade é uma ciência muito, muito linda, mas precisa saber usar, saber o que faz com ela. A doutrina espírita, não tem escrito lá, a doutrina espírita proíbe. Exatamente. Não. Ela orienta. Ela orienta. Agora, ela orienta sobre a mediunidade, que não é uma brincadeira. E dá de graça que recebesse de graça. Agora, o entendimento de cada um tem todos aqueles que pode cobrar sim, pode fazer, mas aí é de cada um. Entendeu? É de cada um, mas só não pode ir nas instituições, vai fazer particular, aí você onde você Sim, bem quiser, né? É óbvio. Então, as instituições orientam, nós não vamos te proibir. Só que assim, o Espiritismo, que nem o Sataíde falou, ele está estabelecido sobre uma orientação que nós... Só que os Espíritos falam o quê? A partir do momento que você começar a fazer isso daí, você vai se tornar um instrumento fácil do mundo espiritual inferior. Porque você vai se ligar a espíritos com essa condição de pensamento, a ligar a questões de matérias, de dinheiro... E aí você vai se envolvendo com esse tipo de espírito, né? Você não começa, você se desvincula do seu anjo da guarda, do seu amigo espiritual, da equipe espiritual que te ampara. Não que eles te desviem, você que começa. Você muda o curso da sua vida. Você começa a se aliar com espíritos e aí com o tempo você vai acontecer o quê? Você vai ter a facilidade do quê? Perder a sua mediunidade. Muitas vezes, muito boa, ostensiva para um trabalho no bem, porque os espíritos que te acompanham vão te afastando, porque você decidiu pelo dinheiro. E aí você vai se aliando com espíritos com essa consciência e com esse pensamento. Então você vai perdendo até onde você quiser o amparo direto dessa equipe que te amparou, veio com esse trabalho para te amparar nessa reencarnação, né? Então, tem essa orientação que os espíritos falam, né? Então, muitas vezes, é por isso que às vezes as pessoas viram, como se diz aí no linguajar, que é um linguajar já de antigo, né? Charlatão. Vira um charlatão, por quê? Porque ele perdeu a conexão com a equipe espiritual que ia amparar e ele veio prejudicou a mediunidade dele por esse desvio dele de conduta, assim, da mediunidade, do trabalho, né? Eu acho, Marcos, que muitas pessoas que usam a mediunidade incorreta, assim, a maioria dessas pessoas também não estudaram a mediunidade, não tem esse conhecimento que nós estamos falando agora, não tem uma ideia da gravidade que é isso, né? Não tem esse conhecimento. Então, sou médium, quero fazer assim, e vai fazendo, e tudo bem. Mas
Talvez tenha alguns que não tenham a noção da gravidade que é isso. Depois vão ficar sabendo, mas aí já foi, né? Como diz o ditado, né? Também acho que existe muito isso, né? Mas hoje ele tem orientação. Agora, hoje, se quiser... Ele só se desvirtua se ele quiser. Se ele quiser. Hoje está tudo aí bem nítido, bem... Ele se desvirtua se ele quiser. As pessoas fazem o que bem entende hoje nesses YouTube, através do YouTube, com os caras desvirtuando algumas questões, porque eles querem, por deliberação deles. Então, eu falo do YouTube por quê? Porque a pessoa se inscreve lá, cria um canal e fala absurdos que não está nada a ver com a codificação. Mas é uma deliberação dele. Ele está lá escrito o que é correto ou não. Então, a mediunidade é dessa forma. Tudo, você tem meios hoje para saber, ter uma ideia, né? Uma base. Que na época do Moisés não tinha, né? Não tinha, mas o Moisés sabia. Mas ele sabia, Moisés sabia, lógico. Mas E outra, as casas espíritas, federações, todas elas têm cursos. Orientação. Moisés, a maior mediunidade dele, quem recebeu os 10 mandamentos? Moisés. Tábua de Moisés. Foi Moisés que recebeu a mediunidade dele, ter recebido os 10 mandamentos. Então ele sabia ali, né? A questão do Moisés é que ele não poderia... Ele estava ali sobre a sua responsabilidade, um povo muito truculento daquela época. Eles não entendiam essa coisa, eles não tinham um senso moral elevado, intelectualmente elevado. Então ele tinha que trabalhar ali de acordo com algumas questões ainda rústicas, né? De palavra. Eu já disse que antes da vinda de Jesus, né? Que a gente lê que assim, a balbúrdia que fizeram entre eles, porque os reis, com medo de perder o trono, né? Então tem todas aquelas passagens ali, o quê? Apego, né? É o egoísmo, o medo, né? E Jesus veio simples, né? Ficou numa manjedoura, né? E para você ver, totalmente diferente do que aquele povo daquela época pensava. Totalmente. Por quê? Porque era uma época de reis, né? O mundo inteiro era cheio de reis. Sim. Então, e quem tinha o seu poder era o rei. O rei falou, está falado. Era assim? Então falou, não, como que vem Jesus aqui? Então formou toda aquela celeuma toda que formou em torno da vida dele. E quando ele veio de uma forma simples, né? A missão dele era o quê? Eu não vim derrogar as leis, dar-lhe cumprimento, mas que jeito dar-lhe cumprimento? Né? Corrigindo alguns, falando, conversando, tanto que a gente não vê nenhuma passagem que Jesus se impôs. É isso, né? Algo mais? Não, acho que já está respondido. Só Thaís. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não, vamos lá. No 8. Agora 8. A USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E agora, ouvinte, você pode interagir conosco. Estamos iniciando o segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E hoje nós vamos falar sobre a grande marcha da evolução. Então, eu vou fazer uma leitura aqui. A grande marcha da evolução. É comum escutarmos que o mundo não tem jeito, que a sociedade enlouqueceu e que é difícil manter a fé
presenciando tantas atrocidades. Se considerarmos tudo que vemos apenas sobre a ótica da vida material, essa afirmação não chegaria a ser uma insensatez. Mas, se mudarmos o ponto de vista para perceber o que é verdadeiramente a vida, essa ótica logo se desfaz. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Isso significa que, criados por Deus, nós somos seres imortais. Vivemos várias existências corporais, conforme nos comprovam os inúmeros relatos de experiências de quase morte e das terapias de vidas passadas, que nos são informados por renomadas instituições de estudo e pesquisa. Assim, o mundo em que vivemos é reflexo de nós mesmos, das nossas qualidades e defeitos, do estágio evolutivo que alcançamos enquanto coletividade. Presentemente, estamos vivendo a transição de um mundo de provas e expiações, que convulsiona e gradualmente se apaga para a aurora do mundo de regeneração. Duas realidades antagônicas que se entrechocam. Os evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, escreveram que, no final dos tempos, ou seja, no final de uma era velha e início de uma era nova, haveria fome, guerra, rumores de guerra, além de toda sorte de iniquidades. Esta é a realidade que ora vivemos. Qual, então, o caminho a seguir? Como manter a fé, a esperança vivendo nesses tempos permissivos e desafiadores? Quando Moisés deixou o Egito, liderando seu povo para a liberdade, em um momento, viu que estavam acampados defronte ao Mar Vermelho, tendo o exército do faraó na retaguarda e nos flancos o deserto inclemente. O povo se inquietou e perguntou ao líder o que seria feito deles, culpando-o por tê-los arrastado para a morte e dizendo que teria sido melhor permanecerem escravos no Egito. Foi quando a voz que falava com Moisés lhe ordenou: diga ao povo que marche. E, obedecendo a ordem, marcharam. O cenário atual da Terra assemelha-se em muito, mas uma escala maior, àquele momento único do povo hebreu. Em nossos flancos vemos os desertos da desesperança. Na nossa retaguarda, encontramos toda sorte de dificuldades materiais e emocionais causados pelo egoísmo e pelo orgulho. Resta-nos a oportunidade de marchar à frente com destemor. E marchar à frente é fazer a nossa parte nesse novo mundo, construindo o reino de Deus no coração, afinando-nos com a nova realidade de paz e harmonia, permanecendo fiéis aos propósitos superiores do bem com Jesus, independentemente da loucura que graça no mundo, estaremos engrossando a fileira dos bons. E onde o bem se estabelece, o mal deixa de existir, pois um fósforo ou uma pequena chama acesa na escuridão dissipa toda a treva. Comecemos um mundo de regeneração por nós mesmos e sejamos a luz da esperança, da fé, da bondade, da gentileza, da humildade e da brandura, onde quer que estejamos. Marchemos, Jesus nos espera logo adiante, ainda e sempre de braços abertos. Isso aqui foi um
da redação do Momento Espírita, com base no programa Pinga Fogo, da Web Rádio Fraternidade. 19/2024. Nossa, aqui é... 19/2/2024. É exatamente o que a gente já está falando, né? Aqui ele faz uma comparação. Ele estabelece aqui uma comparação dos tempos remotos com o que nós estamos vivendo hoje, né? E está nos passando as diretrizes. O que nós devemos fazer para nos melhorar. Vamos lá, Thaídes? E essa melhora que consiste em nosso aprendizado, né? E consiste, inclusive, nos enquadrarmos nesses esclarecimentos que Jesus trouxe através do Evangelho, para que nós possamos incluir na nossa vivência. Porque é muito fácil, às vezes, você ler o Evangelho. Agora, na hora que nós tivermos que vivenciar o Evangelho, aí as coisas mudam de figura. Que aí precisamos se enquadrar nisso tudo aqui que está aqui, né, no texto, né? Vivenciar o amor, a paz, enfim, tudo que faz parte da lei do progresso, que está no Livro dos Espíritos. Então, precisamos ter essa observação quando estudamos o Evangelho, que é sobre a vivência, que é o que nós temos dificuldade, né? Qualquer trecho do Evangelho que nós pegarmos e ler, se for para nós vivenciar aquilo, vamos ter muita dificuldade ainda devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade que nos encontramos ainda. Então, é por isso que temos ainda muito que aprender nesse sentido, conforme traz o texto aqui, da marcha, né? Essa marcha consiste em nós aprender com ela, nessa caminhada evolutiva que nos encontramos. E para o aprendizado, do meu modo de ver, é indispensável o ensinamento do Evangelho. E sem que nós vivenciamos, eu acho que vai demorar um pouco, porque a vivenciar, acho que é a prova dos 9, né? A gente colocar aquilo que nos leva à lei do amor. Porque, na verdade, a lei divina é uma só, é a lei do amor e é essa lei que todos nós almejamos. Um dia chega lá praticando a lei do amor, que é onde envolve o trabalho da caridade e assim por diante. Então, quando nós reencarnamos e viemos para cá, foi com essa finalidade. A reencarnação é para essa finalidade. Nós vimos para aqui e nos evoluímos aqui na planeta Terra, onde nos encontramos. E, às vezes, nem é muito fácil, porque temos várias dificuldades, até no meio onde nós nascemos, no mundo em que nós vivemos, e assim por diante. Mas, como Deus é muito bom, e Jesus nos mostrou a doutrina espírita. A doutrina espírita é a nossa escola, nosso aprendizado, mostrando o que é, na realidade, o que é o caminho da evolução, o que é a vida espiritual. Então, Jesus trouxe isso no Evangelho, mas não assim muito esclarecido conforme está na doutrina espírita. Tanto é que ele falou assim no Evangelho, quando ele trouxe o ensinamento dele, falou assim: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, e olhos de ver, que vejam. Ele só falou isso. Então, esses olhos de ver, nós precisamos ter uma percepção muito grande para isso, né? A nossa visão vai determinar aquilo que nós precisamos evoluir. E aí cabe um esforço muito grande para nós mesmos, o autoconhecimento, para nós percebermos até que grau nos encontramos ainda quando se fala do orgulho, da vaidade e assim por diante. Então, é um trabalho constante para todos nós, a todo momento, a todo instante, e é para isso que estamos aqui. Então, a vida continua, como diz André Luiz, e continuará sempre, como aprendizado também. Então, é isso que eu vejo assim.
Nilson? A flor do nosso programa? Gente, na verdade, essa coisa de evolução, na verdade, ela é uma sequência, né? Porque por esse texto aqui, ele está nos falando aqui do Moisés, né? Que ele deixou o Egito, né? E liderando seu povo para a liberdade. Liberando seu povo para a liberdade, né? E, em certo momento, viu que estavam acampados defronte ao Mar Vermelho, tendo um exército de Faraó na retaguarda e nos flancos o deserto inclemente. Então, quando aquele povo, Moisés estava marchando com esse povo, conduzindo para a liberdade. E quando esse povo se viu de frente o mar, de frente uma paisagem que eles não estavam acostumados a vivenciar, o que eles fizeram? Eles jogaram a culpa em quem? Em quem os levou até lá. Não foi? Levou, e aonde eles indagam que seria melhor permanecerem escravos no Egito. Olha só. Então, o novo, na verdade, assustou para eles, né? Foi um susto. É melhor que nós estivéssemos no Egito, continuando como escravos. E foi quando a voz que falava com Moisés, né, falou para Moisés assim: então diga ao povo que marche. E Moisés deu a ordem, então continue marchando. Aí fala aqui: o cenário atual da Terra assemelha-se muito, mas em uma escala maior, àquele momento único do povo hebreu. Em nossos flancos vemos os desertos da desesperança. Na nossa retaguarda encontramos toda sorte de dificuldades materiais e emocionais. Que, na verdade, mudou aqui o nome, né? Porque naquela época eles tinham uma visão assim muito mais terra, né? Muito mais assim de apego. Então eles almejavam por uma vida material melhor. E nós hoje estamos, se a gente for ver, muitas vezes nós estamos ainda presos à matéria. Os nossos sentimentos emocionais evoluíram muito pouco, ou nada, né? Dependendo do entendimento de cada um, né? Os nossos desenvolvimentos em relação ao próximo, né? Os nossos sentimentos em relação ao amor, ao perdão. Como é que nós estamos nos comportando hoje? Naquela época, eles visavam o quê? A terra, né? Uma vida melhor. Então, eles promoviam ataques, guerras, porque eles estavam lutando por aqui. Mas e hoje? Né? Será que nós não estamos em condições análogas a isso? Porque quando nós temos ainda um apego às coisas materiais, muitas vezes nós pregamos aquilo que nós não fazemos. Né? Nós dizemos, o que diz o Evangelho? O não apego à vida material. Então, aí cabe uma reflexão, toda vez que nós formos falar isso. E o que eu estou fazendo em relação a isso? Né? Eu tenho desapego? Eu tenho medo do amanhã? Eu tenho confiança nos ensinamentos de Jesus? Né? Qual é a minha missão aqui no globo terrestre? Né? Então, o que eu estou fazendo nesse mundo terreno?
que é uma vida feliz, que diz o Evangelho? Será que nós nos perguntamos isso? Muitos de nós perguntamos, sim. Mas, logo depois, nós esquecemos que nós somos usuários dos bens terrenos. Nós esquecemos disso. E nós partimos, eu sou o proprietário dos bens terrenos, não é isso? Sim. Então, é exatamente isso. E enquanto que nós devíamos desenvolver em nós a luz da fé, do amor, da caridade, da esperança, vivermos de acordo com as necessidades do nosso corpo físico, né? Porque a gente não pode, em pleno século XXI, querer viver na caverna, né? Nós temos que usufruir dos bens materiais. Isso faz parte da nossa evolução. Agora, de que jeito que eu estou usufruindo? Tá? Eu estou machucando o outro, pisando no outro, para que eu possa ter algum bem, alguma coisa, uma promoção? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente vê aí aquelas pessoas que passam a vida correndo atrás de promoção. Estou falando no campo de trabalho remunerado. Passam a vida em busca de cargo, de promoção, né, de poder. E, muitas vezes, para conciliar aquele grupo do qual ele faz parte e das promessas que ele fez, então, muitas vezes, ele arquiteta quem ele vai tirar do cargo XYZ para colocar aqueles que são afins, que comungam com as ideias deles. Entendeu? Então, olha aí, a grande marcha da evolução. A grande marcha da evolução depende de nós. Lógico. Depende de nós entendermos perfeitamente em que mundo que nós estamos vivendo. Qual é a parcela que eu estou dando para a evolução do mundo? Porque eu quero reencarnar aqui nessa Terra, porque, com certeza, a Terra, eu espero, né, que a Terra esteja melhor. E se não estiver? Né? Então, não é a gente, cada um, eu, você, cada um de nós, temos que dar aqui o nosso quinhãozinho, não precisa ser grande, não, para construir um planeta melhor. Se nós estamos aqui para evoluir, o caminho não pode ser outro. Esse é o meu entendimento desse texto aqui. É isso. A marcha do tempo, né? A grande marcha da evolução é a marcha do tempo, né? Então, o mundo hoje, ele já se evoluiu bastante. Então, se você comparar lá da época de Moisés, 2030 anos atrás, para hoje, o quanto o mundo já não evoluiu, né? E cada vez ele vai melhorando mais, que ele vai passar de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. A mudança primordial daqui para frente vai ser a condição moral dos espíritos, né, que vão reencarnar, aliado àqueles que estão se esforçando hoje para se evoluir moralmente. Por isso que a gente tem que seguir a vida com esperança, confiança, né, seguir a nossa vida procurando fazer o melhor possível. Os contratempos do momento fazem parte do desequilíbrio do espírito encarnado hoje, que ainda pensa em poder, em guerra, não se entende, um criticando o outro, outro julgando o outro, e ninguém está com a razão, na verdade, muitas vezes, poucos preocupados com a evolução moral e espiritual, né, só Thaís, como o senhor falou, único e exclusivamente preocupado nas questões morais, em seu benefício próprio. Então, mas se você olhar a marcha da evolução, o mundo já melhorou mais. Você vai falar, é melhor viver hoje do que há 200 anos atrás. Hoje,
Daqui 200 anos, é melhor viver 200 anos, daqui 200 anos o que hoje? Daqui 200 anos. Então, a marcha da evolução é um processo natural que vai fazer que nós nos tornemos cada vez melhores, né? O ponto qual é? Cada um procurar se evoluir, porque para você estar melhor daqui 200 anos, você tem que começar a se melhorar hoje. Então, tendo essa compreensão de que nós precisamos nos evoluir moralmente, espiritualmente, nós vamos cada dia estando melhor, né? É a transformação moral, né? A moral, por isso que os espíritos falam, renascemos para o quê? Nos tornar um espírito melhor. E Jesus, ele faz uma colocação, conforme o texto, o apego. O apego é a maior causa de muitas coisas, é o apego, né? O apego material. Físico, material, enfim. Aí Jesus colocou uma frase lá, não sei qual é o capítulo do Evangelho, não lembro agora, que ele falou assim: o homem só possui seu aquilo que ele leva após ao deixar a terra. Sentimento. Aquilo que ele trouxe e aquilo que ele leva e aquilo que é tirado da permissão dele contra a vontade dele, então ele não é possuidor, ele não é dono. Então, se o homem olhar para esse lado, ele vai perceber que é simplesmente, como a Anísio falou, um usufrutuário, mais nada. Não é dono de nada. Agora, vê quanto a falta desse entendimento faz falta para o ser humano. Se o ser humano observasse isso, teria essas guerras todas? Esse apego todo? Não teria. Mas isso é uma das colocações que Jesus deixou, que está muito pouco ainda o entendimento dela, né? Pouco a pouco a gente vai compreendendo, né? Aos poucos vamos chegando lá. Vamos lá? Então vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual e significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. É isso. E agora vamos fazer uma prece, procurando elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, que possamos refletir naquilo que falamos, ouvimos nesta tarde, e que procuremos nessa marcha da evolução nos tornar um espírito mais consciente das leis de Deus. Que Jesus possa nos amparar, nos iluminar essa equipe de trabalho, a esses nossos ouvintes, agradecendo essa equipe espiritual da USE, que nos amparam, nos auxiliam todas as vezes que aqui estamos. E assim, imensamente agradecido, roguemos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, todo equilíbrio e a paz, e que todos possam ficar na luz e na paz de Deus e nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. E agora eu também vou me despedindo, desejando a todos uma semana de muita paz, de muita prosperidade, agradecendo aqui a equipe da USE, hoje com o nosso Luiz Gouveia ausente, né? Marcos Aleixo, a Thaídes, o Luiz Leite. Deixo aqui meu abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada. Eu me despeço, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo o apoio dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Nilce Pereira, e agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste, que nos ilumina,
que nos permite esse aprendizado desse programa da Web Rádio. Então, agradecemos também aos ouvintes da Web Rádio, agradecemos também a oportunidade do Colégio Marconde, enfim, agradecemos a tudo que nos é permitido nessa data de hoje, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, e que prometemos a semana que vem estaremos aqui novamente, em nome de Deus, de Jesus, e que assim seja. Muita paz. É isso, eu vou fazendo da minha prece as despedidas, mas não ligue, pois a rádio não para, né, Luiz? 24 horas, bons programas, entretenimento. Modão? Modão, não. Quando voltar, as férias, né? Vai voltar. Vai voltar, e o Gunai também. O Dinai também vai voltar? Agora vai depois da novela agora. Aí, hein? É depois da novela. Coisa fina, hein? Então, fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e até o próximo programa. Muito obrigado. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio. Família Web Rádio. Aqui toca saudade.